Mas você tem a sabedoria que vem do alto. Amém, amado? E você é sábio para com os homens, né? Glória a Deus. Somente crer, tudo é possível. Glórias ao seu nome, Pai. Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos nessa manhã, Pai, mais uma vez, agradecidos pela boa noite que o Senhor tem nos dado, agradecidos pela vida, pela saúde, pelo trabalho, pela Tua mão de misericórdia de sobre a nossa vida, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que já tem sido falado através deste púlpito, pelas mensagens pregadas, pela chuva de ensinamento que está caindo sobre o seu povo. Eu creio que isto é para posicionar a tua noiva, Pai. Eu creio que isto é para preparar a tua noiva, pois nós já estamos no fim de todas as coisas. Pai, perdoa todos os nossos pecados, nossas falhas, e aquilo que nós ainda não conseguimos colocar em prática, nós rogamos ao Senhor a tua graça, a tua ajuda, o teu Espírito Santo, para que possamos colocar em prática o que temos ouvido, Senhor. Muitas coisas nós já temos ouvido através deste púlpito e nós queremos colocar em prática, Senhor. Mas para isso precisamos do Teu Espírito Santo, precisamos da Tua graça. Nos ajude, Senhor, nessa caminhada, segura em nossa mão, não nos deixa cair, ó Pai. Precisamos da Tua ajuda. Nesta manhã queremos ser alimentados pelo Senhor. Pedimos que o Senhor venha nos alimentar com o pão da vida, que o Senhor possa curar o teu povo, que o Senhor possa edificar, fortalecer, ó Deus, aquele que está fraco, e que o Senhor nesta manhã possa nos dar um bom tempo em tua presença, Pai. Que teu Espírito tome o controle de cada palavra que será proferida nesta manhã, que não venhamos falar nada de nós mesmos, mas que venhamos falar aquilo que procede de Ti, Senhor. E que o Seu nome seja glorificado, que o inimigo seja envergonhado e que Teu nome seja glorificado, Pai, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe a cada irmão. Vamos abrir a palavra em Provérbios capítulo 16, versículo 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Vamos falar todos? Tiago 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Amém, amados? Podem se assentar. Meu tema para essa manhã é a sabedoria que vem do alto. Se você abrir a palavra de Deus comigo,
em 1 Coríntios, capítulo 1, você vai ver, através das Escrituras, que existe 2 tipos de sabedoria. A sabedoria que vem do alto e a sabedoria deste mundo. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 ao 31. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios. Os sábios deste mundo, né? Os cientistas, os intelectuais, que não querem saber da sabedoria do alto, porque tem que associar. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Você sabe, eu vou continuar aqui no meu texto, segure aí. Você sabe que o Japão os japoneses são um povo muito inteligente. Tudo que tem na tecnologia, quase tudo que tem na tecnologia vem de lá, né? Japão, Coreia, por aí. Mas é um povo ateu. É um povo que crê em Buda. É um povo inteligente. Com a sabedoria deste mundo, eles são muito inteligentes. Mas a sabedoria que Deus dá, a sabedoria deste mundo, se não for associada com a sabedoria que vem do alto, não adiantou nada a pessoa ter a sabedoria desse mundo. Quando a minha filha era menor e estava tendo ali no Japão terremotos, porque tem muitos terremotos ali no Japão, ocorrem muitos terremotos, e a vizinha chamou a Débora e disse: Débora, sabia que no Japão está tendo um terremoto? Aí a Débora disse assim: também, lá eles adoram o Buda. Aí a vizinha não falou mais nada para ela. Eu parei, hein? No versículo: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Porque eles são sábios, naturalmente. Mas quando chega a sabedoria de Deus, eles rejeitam. Eles rejeitam a palavra. Os Estados Unidos, até um tempo atrás, era obrigado a ter nas escolas a leitura da palavra de Deus. Mas depois eles rejeitaram esse tipo de sabedoria e ficaram só com a sabedoria humana. E o que diz a palavra? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Agora o Papa está no Paraguai, né? Aqui. Ele estava no Equador, depois foi para a Bolívia e agora está no Paraguai. Equador, Bolívia e Paraguai. 80% desses países, 80% da população desses países são católicos. São os países que mais têm crime. Bolívia, Equador e Paraguai. São os países mais pobres daqui, dessa região. Aonde o catolicismo está, a miséria também está. No natural e no espiritual. Mas aonde a palavra de Deus está, há prosperidade no natural e no espiritual. Foi assim com os Estados Unidos. E eles estão de pé ainda hoje, porque estão vivendo de aparência. Mas no passado eles serviram a Deus e hoje eles não querem mais servir a Deus. Agora foi aprovado o casamento gay
no país inteiro, nos Estados Unidos. E o presidente, o inteligente presidente Obama disse: isso foi uma vitória do amor, porque o amor sempre vence. É isso que a Bíblia está falando. Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, porque eles não querem mais saber de Deus e eles estão cegos para as coisas de Deus. São sábios para este mundo, são cientistas, são isso, são aquilo, mas se isso não for associado com a palavra de Deus, eles vão tudo ficar louco. E você vai ver o que você está vendo aí fora. Onde está o sábio? É uma pergunta que o apóstolo Paulo está falando. Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Que a sabedoria desse mundo sem a palavra não é nada. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus, eles pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Onde está a sabedoria de Deus está em Cristo. Por isso que Salomão foi um grande homem, fez isso, fez aquilo, mas quando Jesus veio, ele disse para algumas pessoas aqui, assim: está aqui aquele que é maior do que Salomão. Amém, amados? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Tem coisa que Deus faz, né, que as pessoas olham e dizem: é loucura. É loucura esse homem andar assim. É loucura essa mulher andar assim. E você olha para eles e você diz: é loucura também. Eles olham de um jeito e nós olhamos de outro. O que você acha feio, o mundo acha bonito. E é o contrário, né? Pode ver. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós, aqui entra eu e você, mas vós sois dele, aleluia, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque tudo que você tem, tudo que eu tenho, foi Deus quem me deu. Foi Deus que te deu. O homem não pode receber nada neste mundo se não vier de Deus. Você sabe o que está acontecendo lá no Sudão, lá na África? As pessoas estão morrendo de fome, estão morrendo de sede. Isso todo dia. Você sabe o que está acontecendo lá no Camboja, lá que as pessoas pisam em mina e explode, e quando sobrevive, fica sem perna ou fica sem braço. E outros países que estão em guerra civil. Nada disso está acontecendo com você. Você tem saúde,
você tem a sua casa. Você não está no mundo, se você está no mundo é porque você quer, você não está numa religião. Então veja, que Deus te deu uma fé, diz o profeta, para você viver acima da sujeira desse mundo. Então se considere uma pessoa privilegiada por Deus. O profeta disse que para uma pessoa ir para o inferno, ela tem que fazer muita força, porque Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao arrependimento. Só que essa mensagem é muito mais do que uma denominação. Jesus disse para os fariseus: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, o que Deus me deu, o que Deus te deu, te dá condição de viver uma vida acima dos religiosos. E se eu estou vivendo uma vida parecida com um religioso, ainda falta eu subir ainda um degrau a mais, na estatura de um varão perfeito. Ainda falta eu ter um pouquinho mais de experiência com Deus. Ainda falta mais o Espírito Santo na minha vida, na tua vida, para eu não ser como um mundano, para eu não falar como um mundano, para eu não ser um religioso, mas para eu ser um cristão, para você ser um cristão. É isso que a palavra faz, é isso que a mensagem faz. Amém, amados? Vamos continuar aqui. Em Mateus, capítulo 11, versículo 25, a Bíblia fala que a sabedoria que vem do alto não é dada aos sábios deste mundo, aos intelectuais, né? Por quê? Eu vou explicar. Mateus 11, do 25 ao 29. Ao 27. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas, a revelação, né, aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Pode acontecer? Pode, de Deus pegar um intelectual e trazer para a mensagem? Pode, porque ele fez isso com Paulo, né? Paulo era muito inteligente na sabedoria desse mundo, mas quando ele recebeu a sabedoria que vem do alto, ele teve que, muita coisa ele teve que esvaziar. E porque é difícil um sábio desse mundo aceitar a sabedoria que vem do alto, porque a mente de um sábio desse mundo está muito cheia de conhecimento. E até mesmo falando de teólogos que conhecem a Bíblia muito bem, do Gênesis ao Apocalipse, é perigoso conhecer a Bíblia e deixar ela só na mente. Porque se você tiver a Bíblia só na mente, você pode ter uma fé intelectual. E contra o pecado, fé intelectual não vai contra o pecado. A fé, a palavra e a fé, ela não tem que estar na mente, ela tem que estar no meu coração, no teu coração. Porque quando Davi se referiu ao pecado, ele disse assim: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque se a palavra estiver só na tua mente, cuidado, você pode ter uma fé intelectual, só na mente. Mas se a palavra estiver no teu coração, então você se desvia do pecado. Vou mostrar isso pela palavra. Agora, pode acontecer de um sábio deste mundo vir para a mensagem? Pode. Pode acontecer de um rico vir? Pode. Porque quando o rico foi confrontado,
com Jesus, e Jesus disse o que para ele? Vende tudo que tu tens e dá para os pobres. Ele virou as costas para Jesus. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse: é difícil, né? Um rico entrar no reino dos céus. Mas para os homens isso é impossível. Mas para Deus tudo é possível. Mas é um aqui, outro lá. É difícil. Tem, mas é difícil. Como é difícil o intelectual vir para a mensagem. Por quê? Porque ele tem que se esvaziar de muita coisa que está na mente dele. E essas faculdades de hoje, essas escolas de hoje, em vez de aproximar as pessoas de Deus, elas afastam as pessoas de Deus. Pode ver. Não que nós estamos pregando aqui contra a ignorância, não. Você pode estudar, pode fazer curso, se formar. Mas se prepare para ficar debatendo com um ateu aí, né, irmão? Direto. Com gente que não quer nada com a palavra. Você pode falar qualquer assunto, mas se você falar da palavra, as pessoas já não querem mais conversa com você. Por que isso? Por que esta reação? Porque a Bíblia fala que nós temos que provar os espíritos. E você só prova os espíritos pela palavra. E a palavra diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus não quer saber da palavra. Diz assim: Edson, vamos lá comer um churrasco, mas não fala da tua religião. Para mim, vamos falar de qualquer coisa, menos da religião. Tá bom. Não é assim? Olha, vai lá em casa comer um churrasco, Severino, mas olha, não fala da tua religião. E como é que fica, irmão Severino? Fica difícil, né? Porque se você vai comendo aqui, vai comendo a palavra, e aí você vai se enchendo da palavra. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se você está cheio da palavra, você vai querer falar da palavra. Aleluia. Amém, amados? Entenderam essa parte aqui? Amém? A sabedoria que vem do alto é diferente da sabedoria deste mundo. Em Provérbios capítulo 1, versículo 7, um homem que foi sábio, muito sábio, mas lá na frente ele perdeu o temor de Deus, ele disse assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. A pessoa está começando a ser sábio quando ela teme a Deus, quando ela reverencia a Deus. Ela está começando a se tornar uma pessoa sábia. Mas você sabe que teve um homem na Bíblia, você pode abrir a Bíblia em Jó capítulo 28, versículo 28, que você vai ver que teve um homem na Bíblia chamado Jó, que ele também era um homem muito sábio, tanto quanto Salomão era um homem sábio. Jó era um homem sábio. E Salomão disse o quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o Jó, ele foi um pouquinho mais além. Ele disse em Jó capítulo 28, versículo 28, ele disse: mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Essa é a sabedoria do alto que muitos não conhecem. Então, você quer ser sábio? Seja uma pessoa temente a Deus. Você quer ser uma pessoa inteligente? Quando você vê o mal, você olha para cá. Você está vendo que o mal está vindo. O profeta disse que o pecado é como um carro desgovernado que está vindo na tua direção. Quando um carro desgovernado está vindo na tua direção, você vai ficar lá olhando para ele. Ah, legal, sou de borracha, pode vir. Não. Você faz alguma coisa e pula para a direita, pula para a esquerda, rola, dá uma cambalhota, faz alguma coisa. Mas você sai do caminho daquele carro. Por quê? Porque aquele carro vai te atingir. E dependendo de como ele te atingir, talvez você viva, ou talvez você não viva, e se você viver, você pode viver com fraturas, sem perna, sem braço.
E acho que não é bom viver sem braço, né? Sem perna. E o diabo, ele não está atirando para ferir só. O diabo, ele atira na noiva para matar. Ele vem para roubar, matar e destruir. Mas a arma que Deus nos deu, a revelação da palavra, também é para ferir o diabo. Também é para matar os espíritos, para que eles não te atinjam. Para você sair daqui da igreja melhor cristão. Porque o profeta diz que quando você entra pelaquela porta, ou você vai sair daqui um melhor cristão, um pior cristão, ou você vai sair daqui um melhor cristão. Depende de você. Depende se teu coração vai abrir ou não para a palavra. Depende se você vai colocar em prática aquilo que você tem ouvido. Porque o evangelho, ele não é teoria, o evangelho, ele é prática, é uma vida vivida na palavra. Porque se eu ouço a palavra e não pratico, eu cumpro aquilo que Jesus disse. Aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa na areia. Uma hora vai afundar. Mas aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa na rocha. E nós sabemos que a nossa rocha é o Senhor Jesus Cristo. Pode vir o que vier, pode vir prova, pode vir luta, pode vir dificuldade. Você vai vencer todas elas. Porque você não está do lado daqueles que perdem, você está do lado daquele que sempre ganhou. Você está do lado daquele que derrubou muralha, derrubou gigante, venceu exército. Você está do lado do vencedor. Você não está do lado do perdedor. Amém, amados? Jó 28, 28. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Agora, se você voltar para Jó, capítulo 1, você vai ver que o homem que teme a Deus, ele tem algumas coisas a mais. E Deus coloca ele numa posição bem elevada. Você crê que Jó era um homem sábio? Então veja, Jó capítulo 1, do verso 1 ao 13, veja bem. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero. No meu caso, Jó era sincero, mas no meu caso e no teu caso, que conhece a última mensagem da última era, você conhece a revelação da palavra e você conhece o que Deus falou para o profeta, você não tem que ser sincero. Você tem que ser mais sincero. Porque Deus te deu muito. Amém, amados? Então você não tem que ser só sincero, você tem que ser mais. Eu tenho que ser mais sincero. Com Deus e com os meus irmãos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Versículo 3. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Por que ele era maior do que todos? Porque ele temia Deus. E nem na prova, nem na luta, nem ficando leproso, nem perdendo casa, nem perdendo os bens, ele deixou de amar a Deus. Ele deixou de adorar a Deus. Não, pelo contrário, quando ele perdeu tudo mesmo, foi quando ele disse, Deus deu, Deus levou, louvado seja Deus. Eu vou voltar nu mesmo para o ventre, eu vou voltar nu como eu vim do ventre da minha mãe, então tá bom. Está tudo bom. Amém, amados? A sabedoria que vem do alto faz o homem temer a Deus. O que é temer a Deus, irmãos? Quem sabe me dizer aqui? Estamos em uma escola. O que é, Juan, temer a Deus?
guardar seus mandamentos. O que é, Davi? Temer a Deus. Sabe? Edson, o que é temer a Deus? Não sabe? Oséia, se desviar do mal. Johnny, amar a Deus? Guilherme, Luan, Severino. O que é, irmão, temer a Deus? Irmão, me esqueço o teu nome. Obedecer a palavra? O irmão lá do lado do irmão do senhor. O que é temer a Deus? Irmão João Lima. Mesma coisa, irmão Edson. Mensagem a respeito, parágrafo 46 ao 50. O profeta diz: em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, está escrito assim: vejam, de tudo que se tem ouvido, o fim é, de tudo que você já ouviu, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus, e então você não pode ter respeito enquanto você não tem temor. Você tem que ter temor de Deus. Salomão disse também em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, isto não significa que você esteja com medo dele, porque a presença de Deus não causa medo. A presença de Deus causa alegria, causa coragem, causa amor. A presença do diabo, sim. Agora, a presença de Deus, não. Não é verdade? Quando o pai está em casa, os filhos ficam alegres. Quando a mãe está em casa, o Israel fica feliz. Quando a mamãe está em casa. Quando ela não está, ele fica... Ele quer a presença do pai e quer a presença da mãe, porque traz segurança para ele. O profeta conta a história daquele menino que estava ali naquele navio e estava vindo muita tempestade sobre aquele navio. E o barco estava, e todo mundo estava com medo que aquele barco afundasse, e o menino estava ali perto do pai dele ali. E o pai dele estava ali no... Como é que chama? Que governa o barco, aquele leme? Como é o nome? É leme, né? Estava ali no comando lá do barco. E a criança estava ali brincando. E alguém disse: mas você não está com medo dessa tempestade, menino? E ele disse: não, eu não estou com medo, porque o meu pai está no comando. E eu já enfrentei algumas tempestades com ele. Não tenho medo, vai dar tudo certo. Agora, isto não significa que você esteja com medo dele. Porém, isto significa que você está dando respeito e reverência a ele. Quando você teme a Deus, você respeita. E você tem reverência. E sabe o que está acontecendo com os dias de hoje? Nos dias de hoje, as pessoas estão... Quando a pessoa perde o temor de Deus, a pessoa perde o respeito. E quando a pessoa perde o respeito, a pessoa perde a reverência. E quando a pessoa perde a reverência, ela se torna uma pessoa profana. Você sabe o que é uma pessoa profana? Uma pessoa profana é aquela pessoa que trata com irreverência as coisas sagradas. A Bíblia é uma coisa sagrada, mas se você abrir certas coisas aí na internet, você vai ver que as pessoas estão cada vez mais profanas, mais irreverentes, mas elas perderam cada vez mais o temor de Deus, ao ponto de ter em São Paulo uma igreja só de homossexual e de lésbica.
Veja se isso não é, já não, isso é uma falta muito grande do temor de Deus. É muita coragem, né? E ainda ter pastor disso. Mas é o tempo em que nós estamos vivendo. Agora, isto não significa que você esteja com medo dele, porém, isto significa que você está dando respeito e reverência. Porque quando você chega aqui na igreja, você vem no altar e ora, porque você crê que Deus está aqui e vai falar com você através deste púlpito. Então você vem com reverência, você entra, vem no altar, ora, pede a Deus que abençoe a parte da música, o líder de cântico, pede que abençoe o pregador, que ele fale com você através da palavra, e você volta para o seu banco e lê a palavra. Quando você faz isso, o profeta diz que você está dando reverência a Deus. E quando você dá reverência a Deus, você atrai a presença dele. Quando você respeita a Deus, você teme a Deus. Você teme que possa desapontá-lo de alguma forma. Você teme com receio de fazer alguma coisa errada. Você não gostaria. Aí o profeta diz, eu temo minha mãe. Quando ele diz, eu temo a minha mãe, ele está dizendo, eu respeito a minha mãe. Eu temo minha esposa. Ele não está dizendo que está com medo da esposa. Eu respeito a minha esposa. Eu temo a minha igreja. Eu respeito a minha igreja. Eu temo todos os servos de Deus, a menos que eu colocasse um obstáculo em algum lugar, em seus caminhos, eu temo o povo. Eu temo o povo da cidade, a não ser que eu fizesse algo de errado, que fizesse com que pensassem que eu não era um cristão. Vejam, você tem que ter, antes que você possa ter respeito, você tem que ter temor. E Deus requer isto, Ele requer respeito. Deus faz, Ele requer isto, e o temor traz isto, e nós sabemos que o temor traz respeito. Amém, amém, amados? Então, quando você teme a Deus, você é uma pessoa que teme a Deus, talvez aqui neste mundo, você não possa ter uma faculdade, não possa ter muito estudo, mas você tem a sabedoria que vem do alto. Amém, amado? E você é sábio para com os homens, né? Salomão, em 1 Reis, se você abrir a palavra em 1 Reis, capítulo 11, você vai ver aqui algo estranho. Um homem que pediu para Deus sabedoria para julgar o povo. Salomão foi um homem sábio. Ele mesmo disse, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas, Salomão, eu estava conversando com um pastor, e ele me disse, Salomão foi rei. E foi um rei muito abençoado por Deus. E a prosperidade, tanto a prosperidade, quanto a pobreza, a riqueza e a pobreza, se você for olhar bem, você vai ver que são dois extremos. Tanto a pobreza é uma coisa muito terrível, como a riqueza, se você não cuidar. Lá em Provérbios capítulo 30, o sábio disse, Senhor, não me dei nem a riqueza e nem a pobreza. Dá-me somente o meu pão que me é necessário. Porque se o Senhor, olha o extremo, se o Senhor me der riqueza, eu posso vir a me esquecer do Senhor. Porque o rico, quando ele é muito rico, ele não tem tempo para Deus. Porque ele tem que cuidar dos bens dele, e a coisa é de domingo a domingo. Eu vejo por um homem ali que é dono do mercado Coque. No domingo ele está lá, andando por lá, e quantos coques ele tem? Ele tem vários, então ele não tem tempo, ele fica para lá, fica para cá, ele não tem tempo para Deus. Então no Provérbios 30 está escrito, Senhor, não me dei nem a riqueza. Se o Senhor me der a riqueza, eu posso vir a me esquecer do Senhor.
Mas também, se o Senhor me der a pobreza, eu posso vir a roubar. E se eu roubar, eu posso vir a profanar o teu nome. Então me dá somente o meu pão que me é necessário. Porque, na verdade, o que eu preciso aqui no mundo, o que você precisa para viver bem, você não precisa de muito para você viver bem. Porque o que vale mesmo aqui na terra é ser feliz, é se você é feliz. Porque adianta, tem gente que tem muito, mas não é feliz. E como tem gente que não tem nada e também não é feliz com nada. Mas se você tem aquilo que o profeta disse, você é uma pessoa feliz. O que o profeta disse? Felicidade não consiste na quantidade de bens que você possui, mas em quão satisfeito você está com a porção que coube a você. Ou seja, você está feliz com aquilo que Deus te deu. Você está feliz com seu esposo? É para as irmãs essa. Levanta a mão, quem está feliz. Você está feliz com a sua esposa? Você está feliz com o seu lar? O pastor levantou as duas mãos. Bem alto. Você está feliz com o seu trabalho? Você está feliz com a saúde que Deus te deu? Você está feliz com a mensagem que Deus te deu neste tempo de mentira, de engano? Então, amado, você tem motivo para ser feliz, uma pessoa feliz, alegre. Aleluia. E dizer como Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque daqui você sabe que vai sair a palavra. Daqui você sabe que Deus vai falar com você. Daqui você sabe que vai sair um fortalecimento para a tua vida espiritual. Aleluia. Mas você começa bem. Como o profeta disse na mensagem, uma igreja enganada pelo mundo, que Sansão, ele começou bem em servir a Deus. Vamos dizer, até em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Mas no percurso da caminhada, ele encontrou problemas. Quando ele se envolveu com Dalila. Dalila representa o mundo também. Quando ele teve amizade com o mundo. E Salomão não foi diferente. Chegou num ponto da vida de Salomão que ele tinha muito. Por isso que eu estou falando da riqueza e da pobreza. Que ele tinha muito, ele era rei e tudo para ele estava muito bom. E o que aconteceu? Porque o interessante não é começar bem, é importante começar bem. Sim, dizem que tudo que começa bem, termina bem. Mas o interessante é começar bem e terminar bem a vida. Porque às vezes a pessoa começa bem, mas não termina bem no final. Por isso a Bíblia diz, é melhor o fim das coisas do que o princípio dela. Às vezes a pessoa não começa muito bem, né? Começa um casamento meio cabeça de ponta cabeça e briga e tudo, e depois vai. Né? Vai melhorando, até que o homem fica uma benção. Até que a mulher fica uma benção, e tudo fica muito bem. Mas Salomão, você abriu a Bíblia aí? Onde foi que eu falei? Hã? Quem tomou café aqui, diga amém. Amém. Então forte. 1 Reis 11, 10. Perdão, 1 Reis 11, do 1 ao 10. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabita. Quem era Moabita, pastor? Quem eram os Moabitas? Quem eram os Amonitas? Quem eram os Edomitas, Sidônio? Só a gente do mundo. Das nações de que o Senhor Deus tinha dito aos filhos de Israel. Então Salomão sabia. Aos filhos de
Israel, não entrareis a elas, e a elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Tem que ser da mesma fé. Se for católico misturado com assembleiano, não sei se dá muito certo. Ou da mensagem misturado, não sei, pode acontecer que dê, mas é perigoso. Aqui no caso de Salomão, não deu muito certo. A essas mulheres, né, se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o seu coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Davi teve um erro, mas depois você não vê mais Davi naquele erro, né? Ele caiu, mas ele levantou. Salomão caiu e sabe-se Deus se ele levantou. Pela Bíblia está bem complicada a situação dele, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que parecia mal. Ele perdeu o temor de Deus. Assim fez Salomão, que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou, porque Deus, vamos dizer, você no começo da caminhada até tem o temor de Deus, mas a coisa vai ficando fria, a oração já não tem mais, o jejum não precisa mais, a oração da Bíblia não mais, e quando você vê, você já está bem distante de Deus. Você tem que perseverar na oração, no jejum, na leitura da palavra, na leitura da mensagem, em ouvir uma fita de pregação do profeta, em ouvir uma pregação de um pastor posicionado na palavra, porque também não são todos, né, pastor, que dá para ouvir. Mas a palavra de Deus é recomendável a você. A mensagem é recomendável, ela já é ungida. Amém, amados? Mas então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estranhas, os quais queimaram incenso e sacrificavam a seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Já pensou Deus aparecer para você 2 vezes? E ainda você se desviar do caminho? E acerca desta matéria ele tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. O segredo é guardar dentro do coração. O segredo é pedir para Deus: Senhor, coloca dentro do meu coração o temor do Senhor, porque o temor do Senhor te faz se desviar do mal. Se você sair daqui e você esquecer que lá no mercado você é um cristão, quando você vê, você está fazendo coisa que depois o Espírito Santo vai dizer: mas que cristão que tu és, rapaz? Que cristão que tu és, irmão? O Espírito Santo fala. Aí seja feliz quando o Espírito Santo fala, porque tem hora que ele não fala mais, aí você faz o que você quer. Aí o profeta diz: você anda conforme os ditames da sua consciência. Vai, faz o que quer. Aí lá na frente tem o acerto, né? Vamos adiante? O profeta diz na mensagem Os Dons de Deus, no parágrafo 92, que é preciso ser sábio para vir para Cristo. Um homem que se afasta de Deus é um homem sem sabedoria. É preciso ser um sábio para vir para Cristo. Um homem que se afasta dele é um homem sem sabedoria, mas precisa ser inteligente para vir para Cristo. Então, se você teme a Deus, você é uma pessoa sábia. E se você veio para Cristo, vir para Cristo é a coisa mais inteligente que você já fez. Foi vir para Deus.
Amém, amados? Agora, a Bíblia diz que a sabedoria que vem do alto é a coisa principal na vida de uma pessoa. Eu não sei por que a Bíblia diz isso em Provérbios, capítulo 4, mas se a Bíblia fala, eu creio na palavra de Deus. Deve ser porque o temor de Deus, a sabedoria, o princípio da sabedoria, e a sabedoria é temer a Deus. Se desviar do mal é a inteligência, e isso agrada a Deus. Amém, amados? Provérbios capítulo 4, do 5 ao 7. A Bíblia diz: adquire a sabedoria, adquire a inteligência. Aí às vezes a pessoa pega isso e leva só para o lado natural. Para o lado espiritual também. E não te esqueça, nem te aparte das palavras da minha boca. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém, amados? Não a desampares, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Se é principal, não é eu que estou falando. É Deus que está falando para mim e para você nessa manhã. É a palavra dele. Eu fico com a palavra dele. É assim que está escrito aí em cima? A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possui, adquire o conhecimento. Aí a pessoa vai ler isso aqui e vai se meter nos livros de história e matemática. Nada contra. Você voltar a estudar, estude, faça faculdade, se forme, né, irmão? Mas a Bíblia está se referindo que você deve adquirir essa sabedoria aqui. Essa vai te guardar, essa vai te proteger. Adquire, sim, com tudo que possui, adquire o conhecimento. Se você virar mais um pouquinho mais para frente, em Eclesiastes capítulo 9, tem uma pequenina história da Bíblia, muito bonita. E nessa pequena história mostra que a sabedoria, ela é melhor que a força. E a sabedoria também é melhor do que as armas de guerra. Porque a Bíblia diz que tem coisa que não é por força e nem por violência, mas Deus diz, é pelo meu espírito. Tem coisa que foge do teu controle, e você diz, mas eu não consigo mais. Deixa para Deus que Ele dá conta. E se você observar bem, você vai ver que constantemente você está em guerra. Não é verdade? Está em guerra com você mesmo, está em guerra às vezes com a esposa, com o esposo, está em guerra com o vizinho, está em guerra com alguma coisa, mas você está em guerra. Com o diabo, não pense que você não está em guerra, porque o profeta diz, nós não estamos em um piquenique, mas nós estamos em um campo de batalha. Então, se você não está em guerra com o diabo, cuidado. Ele está em guerra contra você. Mas olha só essa história. Eu falei? Eclesiastes capítulo 9, do verso 14 ao 18. Houve uma pequena cidade que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras, e vivia nela um sábio pobre para o mundo, mas rico para Deus. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Aí diz a Bíblia, então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas.
O silêncio fala. Às vezes você fica quieto e é melhor ficar quieto. Porque se você falar, né, dá briga. As palavras do sábio devem em silêncio ser ouvidas. Mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitos bens. Então é uma pequena história mostrando que com pessoas, a Bíblia diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, hortes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. Às vezes, ao lidar com um problema, e quando você trata com pessoa, às vezes você pensa, eu vou na força. E não é na força. Você precisa pedir a Deus sabedoria. E a Bíblia diz, se tem falta de sabedoria, peça. Mas a gente não pede, aí a gente usa a força. Não, eu vou pela força. A minha menina, pela graça, pela misericórdia de Deus, acho que ela apanhou de mim só. Ontem ela estava lá em Brusque, em Blumenau comigo, ela fez assim, eu disse, quantas vezes tu apanhou de mim? Ela fez assim. 2. E nem foi bem sua, só peguei a vara, ela saiu gritando. Da mãe dela, ela apanhou mais. Mas eu tento levar ela, peço a Deus, porque você sabe que a adolescente dos 12, quem já teve, irmão Severino, diz, obrigado, Senhor, as duas estão casadas. Dos 12 até os 17, meu Deus. Quem tem filho adolescente aqui, levanta a mão. Fábio, você tem filho, irmão? É. Olha só. Graças a Deus, né? Você tem filho adolescente, irmão? É difícil ou é fácil criar um adolescente? A irmã fez assim. Piano, né? Dos 12 até os 17, isso é comprovado. É a fase crítica da vida da pessoa. Nem o cérebro de um adolescente ainda está sendo formado, ainda não está 100%, porque a formação do cérebro, ele vai estar formado mesmo, isso é comprovado pela ciência. Lá pelos já 19, 20, por aí o cérebro está formado. Por isso, às vezes, a gente chama, seu cabeça oca. É uma cabeça oca mesmo. Ele não sabe o que ele quer. Você quer estudar o quê? Não sei, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não é assim, irmão? Talvez eu faça matemática, talvez ciência. Não sei, o pai falou isso, mas a mãe falou isso, e meu colega falou isso. Aí a cabeça dele fica um turbilhão, a 1000 por hora. Dos 12 até os 17, eu acredito, possa que eu esteja errado, mas eu acredito que dessa idade, mesmo quando é criança, mas essa é a fase crítica, porque depois que passa dos 12 até os 17, você só entrega para Deus e diz, Senhor, tenha misericórdia. Continua ali, dando teu conselho, tudo, porque esse é o trabalho do pai e da mãe. Mas dos 12 até os 17, você tem que colocar na oração, no jejum, no conselho, pedir a Deus sabedoria, graça, para que teu filho seja criado no Evangelho. Porque a Bíblia diz, cria teu filho no caminho, né, que ele deve andar. Quando ele crescer, ele nunca vai se desviar. Eu me lembro que a minha mãe fazia culto com a gente quando eu era criança. Quando eu era criança eu não gostava muito, quando eu era adolescente também. Mas quando Deus me deu o entendimento da palavra, a palavra dele entrou dentro do meu coração. Então tudo aquilo que a minha mãe fez por mim no passado está valendo hoje. Eu não me desviei por causa que eu me segurei nisso aqui. Então, às vezes, eu estou dando um exemplo de adolescente, mas isso você pode aplicar com o casal, com as pessoas que você lida. Às vezes você tem que pedir para Deus sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, porque se você não tiver sabedoria para certos assuntos, você usa força. E quando você usa força, logo você está em guerra. E nós não devemos entrar em guerra com certas pessoas, principalmente aquelas pessoas que a gente ama. A gente tem que entrar em guerra contra o diabo. Esse sim você tem que entrar em guerra com ele. Mas as pessoas que você ama, você tem que pedir a Deus sabedoria, graça, para fazer com que aquela pessoa seja teu amigo,
porque Jesus, ele era amigo dos pecadores, ele comia com os pecadores. E eu acredito até que antes mesmo dele pregar algum sermão, antes ele já era amigo, porque quando você é amigo, quando uma pessoa, você tem aquela pessoa como amigo, você confia naquela pessoa e o que aquela pessoa fala, você dá crédito. Mas se a pessoa, você não confia naquela pessoa, aquela pessoa não dá crédito, não te dá crédito, aquela pessoa pode te falar uma verdade, você não vai acreditar, não é verdade? Você não vai dar crédito. Então, seja amigo das pessoas. E a Bíblia fala, já que eu estou falando em pessoas, a Bíblia fala em Provérbios 11:30, que aquele que ganha a alma, sábio é. Então, se eu não estou ganhando alma, e se você não está ganhando almas para Cristo, está faltando sabedoria. Ou você esqueceu que é um cristão e que é quando o último eleito entra que acontece o arrebatamento. Sem falta de sabedoria, não está ganhando alma. E olha, vá para a mensagem. O profeta diz, vai ganhar uma alma para Cristo? Então, chegue lá e pregue a palavra. Amém? Ou não? É assim que ele ensina? Parece até uma coisa que assusta, né? Chegue lá e pregue a palavra. Porque se a pessoa não confia em você, pode falar da palavra do Gênesis e Apocalipse. Ela vai estar bloqueada. Já aconteceu de você falar com uma pessoa e parece que a pessoa está no mundo da lua? Quem já teve essa experiência? E você tentar falar a palavra para a pessoa e a pessoa está bem longe. Ela não confia no que você está falando. Sabe o que o profeta ensina? Que quando você for evangelizar uma pessoa, exemplo, ela vende frango. Chegue lá e fale de frango. É assim ou não que o profeta ensina? Fale de frango com ela. Já falou de frango com alguém ou não? Pergunte quanto é que está o frango, e se está boa a venda, e irmão Severino é mestre nisso. Está consertando carro? Camarada está consertando carro? Está consertando moto, né? Fale de moto. Fale de moto com ele. Fale de moto. Está fazendo uma roupa. Fale de costura. Fale do que você entende, do que você sabe. Você é um mestre de obra. Você vai lá fazer um serviço. Faça, explique muito bem, mas perceba que se você estiver no Espírito de Deus, tendo amor por aquela pessoa, querendo falar alguma coisa para aquela pessoa, peça a Deus sabedoria. E quando você conquistar aquela pessoa pela sua conduta, pela sua sabedoria, pelo que você é, então você vai perceber que aquela pessoa vai fazer a seguinte pergunta: de que religião você é? Você é evangélico, né? A pessoa já está vendo alguma coisa na tua vida de Deus. Você é de que igreja? Aí, meu amigo, a coisa pesa para o meu lado e para o teu lado. Porque a nossa semente, ela é boa. Mas o diabo, ele vai fazer com que o que eu falar, o que você falar, ele espera só você sair para ele colocar 1000 coisas na cabeça da pessoa. Aí você volta para casa, quando você evangelizar alguém, você volta para casa e ora por aquelas pessoas. Senhor, não permita que o diabo tire o que foi plantado, porque ele vai tirar. Quantas pessoas eu já evangelizei? Quantas pessoas você já evangelizou? Quantas estão aqui na igreja? Às vezes não é porque a pessoa não quer vir, não. É porque o diabo não quer que a pessoa venha ouvir a verdade. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O diabo quer que as pessoas fiquem presas no mundo, na religião. Mas essa mensagem, ela veio para libertar as pessoas do mundo, da religião. Não era no Antigo Testamento, quando a pessoa ouvia o som, completava 50 anos, né? Trabalhando para uma pessoa e quando completava 50 anos, a pessoa ouvia o som do jubileu.
E quando o escravo ouvia a trombeta do jubileu, ele tinha que soltar a enxada dele. Senão, o patrão dele vinha lá e furava uma sovela na orelha dele. E ele estava dizendo que ele estava gostando de ser escravo daquele patrão. E quando o profeta pega essa parte da Bíblia, ele faz um tipo, ele diz: quando a pessoa ouve a palavra, e eu vou mais longe, ouve essa mensagem, e a pessoa rejeita, então o que o diabo faz? O diabo marca aquela pessoa com a marca da incredulidade. E é onde essa marca é justamente no ouvido. O diabo faz com que a pessoa nunca mais ouça essa mensagem. E aí o profeta diz, a pessoa cruza a linha da misericórdia. Não tem mais nada que você fazer, não adianta nem orar. Para a pessoa que rejeita, não estou dizendo para o fraco, que é aquela pessoa que você está evangelizando e você vê que é uma pessoa que está precisando da tua ajuda. Porque tem pessoas que dizem assim, eu não creio nesse batismo, eu não creio nessa santa ceia, eu não creio nesse profeta, isso. Aí, não crê. Quando a pessoa não crê, ela está marcada. É a marca da incredulidade. E quando a pessoa diz, eu creio, a pessoa está selada. Aleluia! E aí o diabo não pode mais com aquela vida, porque a palavra não vai estar na mente, a palavra vai estar no coração, aleluia! Com o selo de Deus, e aí pode vir o que vier. E nada te tira da presença de Deus. Pode vir prova, pode vir o que vier. Então, se tratando de almas, você não está conseguindo ganhar alma, porque você pode pregar com a tua... Você pode falar para as pessoas, né, da palavra. É uma forma de evangelizar. Mas a tua vida também é um evangelismo diário. Não é verdade? Mas a Bíblia diz em Provérbios 11:30, quem ganha almas é sábio, né? Tem que ter sabedoria para ganhar uma alma. Não é simples assim. Para encerrar, eu quero ler no livro de Daniel, no capítulo 12, e quero mostrar para os irmãos que Daniel, o pastor até também me ajudou hoje de manhã em algumas coisas. Ele me falou que Daniel era um homem sábio. E realmente Daniel era um homem muito sábio. Ele teve sabedoria, mas também ele teve muita revelação de Deus. E diferente de Salomão, ele permaneceu em temer a Deus. E ele viu muita coisa. Ele viu inclusive o reino babilônico, medo-persa, grego, e o reino romano. Ele viu esse império agora, que é o Império Papal, numa visão naquela estátua lá. Mas ele viu que aquela estátua seria destruída. E muitas coisas que Daniel queria ver agora, para o tempo do fim, Deus disse para ele, não, Daniel, agora até aqui não vou mais te revelar. Sela isso aí, porque vai ter algumas pessoas do tempo do fim que serão pessoas sábias, que essas pessoas sábias, elas vão entender, Daniel. Tu já sabe bastante coisa, Daniel, mas outras coisas que estão para o tempo do fim, é para as pessoas do tempo do fim. Sela, Daniel. Vamos ler? Daniel capítulo 12, do verso 7 ao 10. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Daniel falando. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Porque ele já tinha visto todos os reinos. Babilônico, medo-persa, grego, romano, viu a estátua, mas
qual vai ser o fim de todas essas coisas? Daniel pergunta para Deus, e ele disse, e Deus disse para Daniel: vai, Daniel. Quem está dizendo aqui, pastor, é o anjo? É o anjo, né? Perdão. Disse para Daniel, e ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Aleluia. Precisaria de Apocalipse 10:7 para tirar o selo. Aleluia. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então se cumprirá os mistérios de Deus, como anunciou aos seus santos profetas. Aleluia. Então seria na sétima era. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios, ímpio na linguagem da Bíblia é religioso. Ouve a palavra, mas não quer seguir, mas está dentro de igreja e vive uma vida mundana, é ímpio. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Onde estão esses sábios? Eu creio que eu estou pregando para eles nessa manhã. Eles entendem muito bem. Quem dá essa revelação a esses sábios é o Espírito Santo. Amém, amados? Se coloque de pé, queridos. Pastor Jorge. Graças a Deus, Deus vos abençoe. É um tema muito profundo e muito maravilhoso. Dá para falar bastante sobre isso, né? A Bíblia chega a dizer que o filho sábio, ele ouve a correção do pai. A Bíblia diz também que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Tem certas coisas que Deus colocou nas mãos das mulheres, e o edificar e colocar por terra está na mão delas, de um lar, de uma casa. Isso é muito importante. Davi fala no Salmo 119, versículo 98, ele diz assim: tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Você sabia que em Daniel 28, Deus diz que o diabo era mais sábio que Daniel? Ninguém ganha o diabo, diz o profeta, num jogo de palavras. Ele é muito entendido ele é sofista, chama sofista. Em palavras, ninguém ganha do diabo. Mas se você aplica isso, a Bíblia, pelos mandamentos, Deus te faz mais sábio do que este inimigo. Só assim que nós vencemos o diabo. Ninguém vence o diabo de outra maneira. A única coisa que derrota Satanás é a palavra. Quem provou isso? Jesus. O diabo citava a palavra dele naquele deserto e Jesus dizia: também está escrito. Foram 3 investidas de Satanás e 3 investidas de Jesus com a palavra, jogou ele por terra. E se nós quisermos vencer esse inimigo hoje, nós temos que fazer a mesma coisa que Jesus fez. Una esse texto com aquele de Daniel 28. Deus olhou para Satanás e disse: tu és mais sábio que Daniel. Deus destacou a sabedoria de Daniel. Mas também quando nós aplicamos o Salmo 119, diz: pelos teus mandamentos, Senhor, tu me fazes mais sábios que os meus inimigos, pois eles estão sempre comigo. E esse diabo está sempre também na nossa volta, tentando nos tragar.
mas vamos comer a palavra cada vez mais. E derrotaremos este inimigo cada dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe esta manhã. Vamos orar. Temos esta chave que o irmão está trazendo para orarmos, um veículo que o Senhor tem dado, uma bênção para os irmãos. A gente ora por isto. Quando a chave vem aqui, a gente ora, para Deus abençoar. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos em sua presença nesta manhã, sentados e nos alimentando, quietos para comer bem a comida. E eu creio que essa palavra foi muito importante para nós. O que mais precisamos neste mundo é da sabedoria divina. A sabedoria do mundo ele nos faz hábeis para as coisas deste mundo apenas, mas a sabedoria divina ela nos faz aptos para o reino de Deus, para as coisas espirituais, para aquilo que queremos alcançar do Senhor. Pai, nos ajuda a adquirir esta sabedoria, porque com esta sabedoria nós vencemos o mundo, vencemos o pecado, vencemos a Satanás. E o Senhor é a sabedoria é Deus. Por isso que o Senhor disse, as palavras do sábio Salomão, a sabedoria clama dizendo assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. E é verdade, Senhor. Nós temos procurado esta sabedoria que é o Senhor em nossa vida. Quantos irmãos pela madrugada têm procurado por isto e têm encontrado, Senhor? O Senhor tem dado sabedoria para eles se posicionarem, se colocarem diante do Senhor. É esta sabedoria que o Senhor tem nos dado, que nos tem mantido de pé. Nos ajude, Senhor, porque a sabedoria é a coisa mais excelente, como aprendemos, é a coisa principal que um homem e uma mulher devem buscar. Senhor, nos ajuda a clamar por isto. O Senhor disse através de Tiago: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos liberalmente. Ele não nega a sua sabedoria para nós. Nos ajuda a ser mais sábios para podermos andar neste mundo. Só poderemos vencer com a Tua verdadeira sabedoria. Nos ajude, meu Deus, assim, para podermos caminhar neste mundo. Nós lhe agradecemos pela Tua palavra, que saiamos daqui, Senhor, melhores cristãos. Eu sei que estamos saindo assim melhores. Ajude-nos, portanto, meu Deus. Quero orar por esta chave que chega nas minhas mãos, e me alegro porque o Senhor tem dado mais um veículo para o teu filho que está mandando esta chave para cá. E eu te peço que o Senhor abençoe, meu Deus, que o Senhor guarde, que o anjo do Senhor esteja ao lado deste irmão quando este veículo estiver em funcionamento, que o Senhor livre de acidentes, de males, e proteja cada vez que estiver sendo usado para o bem, para a casa do Senhor, para aquilo que é do Senhor. O compromisso do Senhor está valendo, e nós abençoamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Também nos leve em paz, nos guarde, nos livre de todo o mal, pois nós lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Que Deus vos abençoe, meus irmãos, esta manhã.